Peraí. Gente, perdoe-me, por favor. A pessoa, se nos chamar na chincha, a pessoa esquece de gravar. Perdão. Continuando. Obrigada, Marcele. Então, no pescoço, né, você vai sentir os pulsos no pescoço através da palpação, avaliar a localização, amplitude e simetria. Nesse exato momento, eu preciso que você localize o pulso do seu pescoço. Vou abrir aqui a câmera que hoje, né, infelizmente, vocês vão ter que me ter como modelo, porque, né, não está dando mais para subornar a criança, não deu para subornar a criança hoje. Ok, pessoal? Então, eu preciso agora que vocês, né, peguem os seus dedos, as suas polpas digitais, tá? Quem conseguir sentir com os 2 dedos, tranquilo. Quem conseguir sentir com os 3 dedos, tranquilo. Eu prefiro sentir com a ponta dos 3 dedos e você vai começar a localizar. Eu, no momento agora, eu vou estar falando, então eu também vou sentir a vibração das minhas cordas vocais. Mas você que está aí em casa quietinho, eu preciso que você comece, né? Você semana passada já procurou o seu linfonodo, espero que você tenha achado ele aí. Se você não achou, você me avise quando nós estivermos juntos, para que eu possa ajudá-lo a achar o seu linfonodo. E agora eu preciso que vocês, né, comecem a procurar as suas veias, né, artérias. Comece a tentar achar a pulsação dela aqui no seu pescoço. Eu preciso que você faça isso para mim, ou com os 3 dedos ou com os 2 dedos, tá bom? Eu gosto de botar as pontinhas do dedo. Vou aqui fazendo o meu aqui. Vocês estão conseguindo? Eu acho que eu morri, que eu não estou conseguindo achar o meu não, gente. Não conseguindo achar nada aqui, gente. Só estou achando o músculo. Mentira, achei. Alguém sabe me dizer quais são as artérias que estão passando nesse momento? E aí, pessoal, o ideal é que, né, tenha simetria e o enchimento seja parecido. Não pode ter um enchimento capilar de um lado maior do que o outro. O ideal é que eles sejam sincronizados, porque se tiver um enchimento mais forte de um lado do que o outro, isso significa que em algum local daqui para cá pode ter, né, alguma barreira impedindo que o sangue circule. Então tem que ter simetria. Assim, quando você verifica, né, o pulso, os dois precisam estar simétricos. Ok? A mesma coisa aqui. Qual é o nome mesmo dessa artériazinha? Vou tirar aqui. Vou tirar a câmera. Qual mesmo o nome da artéria, né, que passa pelo pescoço? Existe alguma artéria que passa pelo pescoço? Existe alguma artéria pulsando no pescoço? A carótida? Ai, só um minutinho. Ai, Jesus. Só um minutinho. Carótida. Deixa eu ver se é carótida. Vamos pegar aqui. Vamos pegar aqui. Pegar uma imagem de artérias no pescoço. Tá bom? Artérias e veias. Tem aqui. Artérias e veias do pescoço.
elas são profundas, tá, pessoal? A artéria é profunda, tá? Consigo colocar aqui para vocês. Deixa eu abrir aqui. Slidezinho para colocar. Deixei para vocês perceberem melhor. É claro que a gente vai... Deixa eu pegar aqui uma imagem de criança. Conseguiram, pessoal, achar? Conseguiram sentir algo? Algum enchimento, algum pulso, a jugular? Alguém conseguiu sentir alguma coisa? Tem a carótida também, tá? Tá difícil. As artérias são mais internas, né, pessoal? Então, é mais difícil de sentir, ok? Uma criança aqui. Alguém conseguiu? Ou não? Eu consegui. Conseguiu sentir algo? Então, pessoal, é interessante a gente... Agora a gente entende, né? Muitas das vezes a gente fica assim, nossa, estudar anatomia, estudar fisiologia é muito enjoado, é muito chato, é muito decoreba, é muito, né, enjoado. Por que a gente tem que estudar isso, né? Por que a gente precisa saber a localização desse todo, que é o que eu ganho com isso, né? Então, pessoal, vou abrir aqui para vocês aqui, para eu conseguir pegar. Sempre o pessoal entrando um pouquinho atrasado. Então, pessoal, vou mostrar aqui para vocês. A gente vai ter que, né, novamente, sentir os pulsos do pescoço através de uma palpação, avaliar a localização, amplitude e simetria, né? Deixa eu passar aqui um pouco. Olha só, gente, as veias e as artérias cervicais. Você vai perceber que a veia, ela é muito mais internalizada. Tá vendo? Minto, crianças, desculpa. A artéria, ela é muito mais internalizada, tá vendo? Então, a gente tem a artéria carótida externa, nós temos a artéria carótida interna, nós temos a veia jugular externa, que é geralmente, né, a jugular, que nós, né, enfermeiros em pediatria, gostamos muito, né, de utilizar essa via de acesso nas crianças, principalmente as crianças menores de 2 meses de idade, porque elas são mais quietinhas e é um acesso mais tranquilo de se pegar. No momento em que a criança chora, a jugular externa dela tá aqui para vocês verem, tá? Se vocês pararem para analisar, ó, o lóbulo da orelha está aqui. Aqui tá, né? Eu esqueci o pavilhão externo, né? Eu esqueci o nome dessa estrutura aqui. Mas aí, né, na reta dessa estrutura, vai descendo a jugular externa. Olha, pessoal, se você pegar aí, deixa eu abrir aqui para vocês a minha câmera. Abriu a câmera? Não abriu. Só um minuto. Ativar a câmera. Tentam aí com vocês, tá? Você tá na sua orelha, né? E aqui você tem esse, não sei se dá dando para ver. Minha orelha é um pouco pequena. Alguma coisa tem que ser pequena também, né? Nessa parte aqui do pavilhão externo, você acompanhando essa linha aqui, você vai descendo nessa linhazinha aqui e você vai encontrar por aqui
Gente, alguém está pedindo compartilhamento aqui. Que isso? Deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir. Tá dando para ver? Então, pessoal, se você for dar uma baixadinha aqui, você vai estar aqui, ó, na sua jugular externa. Ela tá aqui, ó, esperando você para funcionar. Geralmente, quando a criança chora, ela começa a gritar para você. Ela simplesmente fala: me funciona, pelo amor de Deus, misericórdia, me funciona. Ok? Então, geralmente, é essa veia de jugular externa que a gente costuma acessar. E também, nós também temos o costume de acessar também a jugular externa de idosos, né? Quando todas as vias de acesso já não estão adiantando, ou quando já tem muito hematoma no idoso, o idoso está perdendo todos os acessos, antes da gente solicitar um cirurgião, né, um acesso profundo, a gente também tem o costume de acionar essa veia jugular externa. É uma veia muito tranquila, né, de estar funcionando, ok? Tenta aí dar uma localizada nela. Eu sei direitinho onde está a minha. Eu falando, eu sinto a vibração dela aqui, né? Porque eu sinto as cordas vocais. Tá ok, pessoal? Alguma dúvida? Vocês estão me vendo direitinho, gente? Eu tô. Tá Eu aparecendo a também. tela de alguém aí, não tô vendo mais o slide. De quem é essa tela aqui que tá aparecendo aqui também para mim? A Giovana falou que não tá vendo mais o slide. Eu também não tô vendo slide. O slide eu não tô vendo também, não. Tá falando também que o áudio tá baixo. O áudio melhorou? Pra mim o áudio tava bom. Tá bom. Também não tá vendo? Quem é essa pessoa que invadiu a minha aula e botou essa tela? Vamos compartilhar janela de trabalho. Vê se abriu o slide para vocês. Abriu. Abriu. Alguém invadiu a minha tela. E aí, pessoal, vocês também, né, quando você estiver com a criança, você também vai avaliar, deixa eu tirar aqui, né, o tamanho da tireoide dessa criança. Aonde que está localizada a tireoide? Está no pescoço. Fala para mim. Aonde está a tireoide no pescoço? Gente, o curso pessoal tá saindo direto da aula. Não sei se está saindo ou se está caindo a conexão de vocês. Espera aí, só um minutinho. A Giovana perdeu conexão, Jerusa. Vamos de novo. Gente, a nossa tireoide, vocês precisam. O que você precisa? Aonde que está localizada a nossa tireoide, pessoal? Vocês já tiveram aula de anatomia. Aonde que está localizada a nossa tireoide, pessoal? Fala aí para mim. A nossa tireoide da criança não tem diferença, não. Bom, vai estar localizado no mesmo lugar. Aonde que ela está localizada? Abaixo do pomo de Adão? É abaixo? Abaixo do pomo de Adão? Abaixo do como de Adão. Isso Você tá aí. abraçando meu caderno. Exatamente. Então, você vai estar pegando, olhando para o pescoço da sua criança, vai procurar, né, o ponto de Adão e vai estar novamente inspecionando visualmente e palpando. Então, o ideal, como é uma criança, é que você faça isso da forma digital, tá? Então, você vai estar aqui dando uma olhadinha no tamanho, né, da tireoide dessa criança.
Eu sugiro, tipo assim, no momento que a gente vai estar lá apalpando os linfonodos, a gente é só descer mais um cadinho do linfonodo, que vai estar aqui, né, pessoal? Você desce e já vai dar uma olhadinha na tireoide da criança. Lateralizando a mão, você vai estar dando uma olhadinha nessa pulsação, se você está sentindo a veia jugular externa, se você consegue sentir as artérias, que elas são mais profundas, tá ok, pessoal? É um movimento único, sabe? Você desce a mão do linfonodo, já vai para a tireoide e já dá uma olhada, né, no pulso do pescoço dessa criança. Tá bom, pessoal? Alguma dúvida? Quem tiver criança em casa, como eu tenho, tenta fazer isso com a criança. Tenta dar uma olhada, porque o exame físico na criança é muito tranquilo. Você consegue ouvir, perceber tranquilamente tudo na criança. Por isso que é uma delícia trabalhar com criança. Além delas serem muito sinceras, né, elas não mentem para você. Você não precisa ficar preocupado que essa criança vai mentir ou não. É tudo muito facilitado, né? Porque a estrutura corpórea dela é pequena, ela tem uma estrutura menor, o sangue circula com mais força, né? Dá para auscultar melhor, dá para sentir melhor. Tá bom, pessoal? E aí, né? Quando você acabar de, né, olhar realmente, né, a parte da tireoide, a pulsação e também verificar, né, a questão dos linfonodos, você vai começar a observar, né, a fúrcula external, que são esses músculos aqui, né, que é o músculo esternocleidomastoideo. Olha que nome interessante para colocar numa criança, né? Que esse músculo aqui, ele é o responsável pela sustentação do pescoço da criança. E aí seria muito interessante você estar realmente verificando, né, e palpar esse músculo, porque ele começa a ter mais força a partir do primeiro mês de idade da criança. Você já ouviu aquela expressão assim da avó ou da mãe, que você pega a criança no colo recém-nascida ou lactente, a criança é toda durinha, o pescocinho durinho, né? Isso aí é um sinal do desenvolvimento e crescimento da criança, a sustentação da cabeça pelo músculo esternocleidomastoideo. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Só na hora da prova? Tá? E aí, gente, esse músculo está lateralizado, tá do jeito que eu estou mostrando aqui para vocês. É ele que sustenta a nossa cabeça e o pescoço. Alguma dúvida até aí, pessoal? Tudo bem? Posso passar? E às vezes também você pode auscultar o crânio e as artérias carótidas do pescoço, mas é um pouco difícil de fazer. Eu sempre coloco porque realmente no livro de exame físico a criança tem essa opção, né, de você auscultar. Mas hoje em dia, com a tecnologia da ultrassom, né, que a gente tem disponível para a gente acaba não mais fazendo isso, a gente acaba realmente, né, visualizando o ultrassom junto com o médico que vai estar fazendo, né, a ultrassom do crânio, das artérias e da carótida do pescoço. Tá bom, pessoal? Isso aqui é para a enfermagem um pouco mais antiga, que não tinha muita opção. É só para vocês saberem que isso existe e já aconteceu. Hoje em dia está em desuso, mas eu costumo deixar, porque a gente nunca sabe aonde a gente vai trabalhar, né? De repente, alguns de vocês vão trabalhar no hospital poderosíssimo, tipo Copador, tipo, né, esse hospital Albert Einstein, né, chiquérrimo, ou às vezes você pode trabalhar num local interiorano, onde você não vai ter a possibilidade de ter todas as tecnologias para que você possa utilizar. Tá bom, pessoal? Posso passar? Tá todo mundo escutando direitinho? Sim.
Todo Sim, mundo visualizando? Sim? também, também. Ok. Já visualizamos a cabeça, o pescoço. Vamos ver agora o que o slide vai passar para a gente. Ainda na cabeça e pescoço, a gente vai começar, né, a visualizar, ok? Inspecionar como é que é a característica da fase da criança. Face, desculpa. Ela pode ter uma face puxingoide, que é a chamada face de lua cheia, que é a face da professora de vocês, né? Eu tenho face de lua cheia, eu posso emagrecer 30 quilos, que eu continuo com a cara de lua cheia. Isso aí, pessoal, não é nada demais, não, né? Essa coisa de face de lua cheia, assim, a gente acaba brincando. Mas geralmente essa face puxigoide, ela está muito presente nas crianças que têm síndrome de Down. Ela tem uma face mais arredondada, ok? Igual uma lua cheia mesmo. Existe a pessoa que tem a face de lua cheia, mas não tem nenhuma característica sindrômica na face, que é o meu caso. E tem as pessoas, né, as crianças, né, e outras pessoas que têm uma face de lua cheia e ainda apresenta, né, algumas características sindrômicas, né? Essa face de lua cheia com chigoide, ela está muito presente nas crianças que têm síndrome de Down e nas crianças que têm a síndrome de Kabuki, tá ok? Você vai verificar se essa criança tem uma testa pequena ou aumentada, se os olhos são muito próximos, e aí você chama de hipotelorismo, a criança que tem olhos muito próximos, ou os adultos que têm olhos muito próximos, tá ok? Olhos afastados, que também é chamado de hipertelotismo, tá ok? Eu acho que é hipertelorismo. Deixa eu consertar aqui. Se tiver errado aí, foi um erro de digitação na apostila, tá bom, pessoal? O R é pertinho aqui do T, pode ter acontecido isso na hora da digitação. Ok? Você vai dar uma olhada nos olhos, né, dela, né, ver se é esclerótica, né, exposta acima da íris, olhar a implantação da orelha, isso a gente já conversou lá atrás no atendimento à criança na sala de parto, né? Que você precisa olhar a implantação da orelha, porque a implantação da orelha baixa, né, mostra para gente que a criança pode ter algum problema, alguma síndrome por conta dessa implantação da orelha baixa. O lábio leoporino, né? E a amigdalognatia, que é um queixo muito pequenininho. Se porventura você encontrar 3 ou 4 características dessa na face de uma criança, você pode perceber que ali existe algum tipo de síndrome. Alguma coisa ali não está encaixando. Lembra que eu falei com vocês? Nós, enfermeiros, não temos a obrigatoriedade nenhuma de olhar para a criança e saber qual é o tipo de síndrome ou qual é o tipo de problema que ela está trazendo. Mas ao visualizar a criança, com o conhecimento que nós temos, a gente consegue perceber que existe algum problema ali naquela criança. Algum problema de saúde, alguma síndrome, né? Só ao inspecionar a criança, ao você visualizar o rosto dela, visualizar o comportamento dela, a gente consegue realmente perceber com um olhar mais atento que alguma coisa ali não está encaixando, não está fechando a peça do quebra-cabeça. Entendeu, pessoal? O que eu quis dizer para vocês, tá? Então a gente precisa desenvolver esse olhar clínico, tá? Não é aquele olhar de curiosidade, aquele olhar de querer saber o que aconteceu, se existe alguém na família que tem síndrome, se a mãe, né, tomou remédio para abortar. Eu já tive um problema desse, né? Tive uma questão de ter um grupo de pessoas que estavam comigo fazendo visita
e uma das pessoas perguntou à mãe, né, ou visualizando a criança, se a mãe tinha tentado abortar, tinha feito alguma coisa, né, por conta da apresentação da criança. Então, assim, não é um olhar curioso e nem de fofoca, e sim um olhar clínico para tentar entender, né, a partir da coleta de dados, da anamnese, do exame físico, qual vai ser o cuidado mais apropriado para você atender a criança e a família da criança. Tá bom, pessoal? Alguma dúvida? Posso passar para o próximo slide? Vocês conhecem a imagem da criança com síndrome de Kabuki? Eu não, cadê? Eu também não. Nem eu. Síndrome de Kabuki. Dá para ver aí? É uma síndrome rara, dependendo. Olha, eles têm o olhar mais afastado, o nariz ele é mais abertinho, olha o formatinho da boca. A mão não há presença, né, dos coxins digitais, existe né, o encurtamento do quinto quirocádico, tá? A implantação da orelha, orelhas grandes e displásicas. Olha onde que a orelhinha dele está chegando, pessoal. Ok? E aí, deixa eu mostrar para vocês. Lauana, Oi. essa síndrome é uma trissomia? Olha, O que causa essa síndrome? é uma síndrome genética muito rara, né? Mas eu não estudei ela a fundo para saber se é uma crossomia. Na época, deixa eu ver. Eu gosto de falar muito dela porque ela foi. Ela é uma síndrome rara e ela é difícil de ser diagnosticada, ok? Deixa eu só fazer um negócio aqui, procurar um negócio para vocês. Ela é difícil de ser diagnosticada, né? Então é complicado. Às vezes eu visualizo uma criança com essas características e já consigo ver que é uma síndrome de Kabuki, porque eu tenho, né, uma pessoa na família que tem síndrome de Kabuki. Deixa eu mostrar para vocês, ver se eu consigo achar uma foto que a pessoa esteja olhando para. E aí depois que a gente visualizou, né, depois que a gente visualizou isso na nossa família, a gente percebe que eu tenho percebido muitas crianças com essas síndromes, entendeu? A gente não tinha muita noção, porque a gente não tem costume de. Ok, achei aqui, vou compartilhar com vocês, para vocês fazerem a comparação, ok? Deixa eu abrir aqui. Deu para visualizar? Estão visualizando? Essa é uma criança com síndrome de Kabuki. Vocês estão conseguindo visualizar, gente? Sim. Sim? Deixa eu ver se tem uma pergunta aqui. Não conheço. Essa aqui é uma criança, ó, que tem síndrome de Kabuki. Ela tem os olhos afastados, a implantação da orelha. Peguei essa foto que vai ficar mais tranquilo para vocês verem, ó.
Ela tem os olhinhos mais afastados. A implantação da orelha dela, ó, tá vendo aqui onde está a orelhinha dela, ó? Olha aqui, o olho é bem abaixo, bem mais abaixo, chega a orelhinha chegar aqui embaixo. Ela tem essa ai, meu Deus, esse narizinho aqui dela, né, é mais espaçado, igual a do rapazinho aqui, ok? Então, eu tenho percebido que muitas crianças, ó, olha a feição dele, tá vendo, pessoal? E olha a feiçãozinha dela. Tenho percebido que muitas crianças, eu tenho visualizado bastante crianças assim, ok? Deixa eu ver se eu acho outra para ver se eu mostro ela, porque ela nunca olha para a câmera para a gente tirar foto. Deixa eu ver se eu acho melhor aqui. Acho que não vou achar, não. Ok, pessoal? Deixa eu ver se eu não consigo achar melhor. Porque ela não olha para a câmera, né? Essa aqui é a minha sobrinha que tem síndrome de Kabuki, ok? É a nossa Helena. Quando ela chegou para a gente, né? Foi em 2013, mais ou menos. Ela ficou internada na UTI neonatal lá no perinatal, né? E a gente percebeu, né? Eu e minha mãe, essa aqui é a minha mãe, eu e minha mãe percebemos algo diferente nela. Eu já percebi de cara pela implantação dos olhos, a boca, pelo nariz, pelo afastamento do olho dela, nós percebemos algo. Minha mãe percebeu porque é avó e eu percebi por trabalhar muito tempo na unidade de terapia. Então, ela tem essa síndrome, né? Então, essa síndrome só interfere nas características anatômicas? Não. Essa síndrome, ela interfere também na fala da criança, ela interfere no equilíbrio motor da criança, ela interfere na arcada dentária da criança. Vai depender muito do grau da síndrome de Kabuki. A Helena, ela não tem um grau muito avançado, mas, tipo assim, ela tem vai fazer 6 anos agora em novembro, a Helena. Ela ainda baba, ainda sai baba do rostinho, da boca dela. Ela ainda fala meio embolado. Ela tem ainda problemas, né, de equilíbrio. Mas como, né, foi descoberto cedo, ela faz várias terapias para que ela consiga se desenvolver tranquilamente. Agora, não se engane, tá? Ela é extremamente inteligente. Ela já sabe escrever o nome dela, ela já sabe ler algumas palavras. Malandra, malandra, sabe? Então, assim, eu costumo, né? É o que eu falo para vocês. Quando ela chegou para a gente, né? Meu irmão, minha cunhada ficaram muito surpresos. Fizemos um exame mais detalhados, aí eles fizeram, né, um exame genético, né? E em 1 milhão eles teriam a possibilidade de ter, né, a criança com a síndrome de Kabuki. Então, essa síndrome de Kabuki tem me chamado a atenção, não só por conta dela, mas porque realmente eu tenho visto muitas crianças com essa síndrome. Inclusive, um dia desse eu até vi uma aí em São Fidélis e depois, né, um dia desses não, ano passado, né, um dia desses, a última vez que eu tive foi em março, mas ano passado eu tive aí em São Fidélis e visualizei uma criança e depois a mãe confirmou a síndrome, entendeu, gente? Então, é aquilo que eu volto a repetir. Você não tem que saber o que não faz parte da sua alçada saber o que é. Mas você precisa olhar para a criança e perceber que tem algo diferente. Ok, pessoal? Mais alguma dúvida? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat. Pessoal, alguma dúvida? Alguma dúvida? E aí, pessoal, como toda criança sindrômica, né,
a síndrome de Kabuki, né, pelo menos a que a minha sobrinha tem, não interfere na questão dela de sociabilidade, entendeu? Ela é uma criança muito sociável, ela te agarra o tempo todo, ela beija o tempo todo, ela é muito carinhosa, assim como todas as pessoas também que têm síndrome de Down, né? A gente costuma dizer que eles têm um cromossomo do amor a mais. A minha sobrinha também é assim, muito carinhosa, muito atenciosa, agarra o tempo todo, a gente baba a gente o tempo inteiro, né? Malandra pra caramba, mas ela também tem um momento dela de isolamento social. Ela também tem os momentos dela que elas, dependendo se você der uma canetinha para ela, e se ela gostar da caneta, ela fica ali por horas mexendo na caneta e esquecendo do mundo à volta. Ok, pessoal? E aí, no desenvolvimento, assim como o pessoal, né, o pessoal que tem síndrome de Down, ela demorou para desfraldar, né? Ela demorou, foi desfraldar de tudo com quase 4 anos. A fala ainda é enrolada, a questão de conseguir segurar a urina, né, as fezes, é complicado, né? E aí ela é morena, e aí todo mundo acha que ela é minha filha. Quando a gente anda, ela acha que ela é minha filha, e ela faz as maiores barbaridades, e as pessoas pensam que ela é minha filha. Ok? Então, como toda criança sindrômica, ela vai ter retardos no desenvolvimento. Entendeu, pessoal? Então, assim, não precisa ter síndrome de Down, não precisa ter síndrome de Kabuki. Ela pode ter outra síndrome, né? Tem as crianças aí que são crianças que têm ossos de cristais. Já ouviram falar dessa síndrome? Existe até uma menininha no Facebook que eu sigo, né, e no Instagram, que ela é a chamada osso de cristal. Crianças ossos de cristal, que você acaba, né, que a criança tem o osso muito fragilizado e cresce. E na medida que ela vai crescendo, o osso dela vai danificando, vai quebrando. Então, ó, a criança com ossos de cristais, tá vendo? Olha como é que é a face dessa criança. Vou botar aqui, ó, RN, para ver se a gente consegue achar pequenininha. Ok, pessoal? Então, você consegue visualizar pelo rosto da criança, ó. Olha como é que tá o olhinho da criança. Olha aqui a implantação. Tá todo mundo vendo? Vocês estão tão quietinhos que eu nem sei se vocês estão visualizando. Vocês estão visualizando, pessoal? Sim, sim, eu tô vendo. Tá vendo? Todo mundo tá vendo? Então, Sim. assim, não precisa ter somente, né, uma síndrome de Kabuki ou uma síndrome de Down para você perceber que a criança tem algum problema. Ó, a criança de cristal aqui, ó, a osteogênese, né, que a gente costuma falar. Olha a implantação da orelha mais baixa, olha os olhos mais afastados, olha o queixinho pequenininho aqui. Tá vendo, pessoal? A criança precisa ter o rosto simétrico. Às vezes a criança tem a cabeça muito grande, né? Às vezes já nasce com a criança com a cabeça bem grande. Mas mesmo ela tendo a cabeça grande, ela tem o rosto todo simétrico. Não quer dizer que ela tem síndrome. Ela tá com o olho simétrico, o nariz, o queixo, a implantação da orelha. Tá tudo simétrico ali. Geralmente a criança, né, que tem ossos de cristais ou que tem qualquer outro tipo de síndrome, ela não tem a face simétrica. Ou ela vai ter, né, os olhos mais afastados, ou ela vai ter os olhos mais pertinhos um do outro. Tá ok, pessoal? Alguma dúvida? Então, por isso que é importante a gente ter esse olhar atento, a gente saber no exame físico, né? Às vezes tem mães que não gostam de falar para você o tipo de síndrome que a criança tem, né? Uma síndrome dessa não tem cura, certo? Não, só tem tratamento paliativo. Ah, tá. Só tem tratamento paliativo. Tratamento, né, de estar acompanhando essa criança. É um tratamento, né, um pouco doloroso, tanto para os pais quanto para a criança. É pro resto da vida o O tratamento. resto da vida. O resto da vida. É genético, né, uma coisa congênita, é pro resto da vida. Não vai ter tratamento, vai ter cuidado paliativo.
vai ter você, a equipe de saúde, ou na atenção básica, ou na unidade hospitalar, fazendo de tudo para atender essa criança da melhor maneira possível e que ela possa ter, né, uma qualidade de vida boa, principalmente quando criança. Entendeu? Uma criança dessa consegue viver normalmente, tipo assim, até a idade adulta, Deus permitir até a velhice? Então, tem alguns estudos lá nos Estados Unidos, né, que a gente sabe que a qualidade de vida e a saúde é um pouco melhor do que a nossa, no Canadá, na Europa, de relatos de pessoas com ossos de cristais, né, que conseguem sobreviver até 30, 32 anos. A sobrevida não é uma sobrevida longa, não. É uma sobrevida bem curta devido à fragilidade óssea. É igual a questão realmente, a síndrome de Kabuki também. Eu estava pesquisando junto com o meu irmão a sobrevida da síndrome de Kabuki aqui no Brasil. O mais velho que a gente conseguiu pesquisar em artigos, né, e que foi diagnosticado com síndrome de Kabuki, porque ainda tem essa situação, né, o erro de diagnóstico, não consegue fechar o diagnóstico, muitas pessoas não fecham. A gente viu mais ou menos com 18 a 22 anos de idade, né? Já na fase adulta, né? Adolescente para 22 anos de idade, que a gente visualizou isso, né? Mas, oi. Geralmente, os portadores de síndrome de Down, eles têm doenças, assim, cardíacas, né? Sim, sim, tem Essa, bastante essa, insuficiência cardíaca. essa síndrome de Kabuki, ela afeta assim, algum órgão especificamente? Então, a síndrome de Kabuki, ela, como ela é uma síndrome assim desconhecida, ela é pouco estudada, ela afeta mais a questão da coordenação motora mesmo, né? E a questão do desenvolvimento. Mas, assim, procurando em artigos, a gente percebeu que ela afeta muito a questão neurológica da criança, a questão de sentir muitas cefaleias, muita dor de cabeça, né? Então, a gente tem pesquisado, e pelo menos eu, né, e meu irmão, a gente pesquisa e visualiza muito essa questão da parte neurológica, e aí a parte neurológica como um todo, né? A questão motora, que tudo que envolve, né, a questão de equilíbrio, ela acomete muito a criança que tem síndrome de Kabuki. Tem muita otite por repetição, muita otite. A Helena, até os 3 anos de idade, tinha muita otite, e aí nós ficávamos muito preocupados, né, por ela, de repente, poder desenvolver uma meningite secundária por conta da otite, e aí fez um tratamento para a otite. Então, a gente percebe na nossa pequena esse desenvolvimento. E nas leituras dos artigos também. Mas o grande problema da síndrome de Kabuki realmente é fechar o diagnóstico, é o que eu falei com vocês, né? Dá um pouco de desesperança na gente, porque a gente não encontra artigos relacionados à síndrome de Kabuki com pessoas maiores de 22 anos. Mas, ao mesmo tempo, existem pessoas que estão, né, tendo diagnóstico errado. Então, a gente não tem realmente uma noção, né, de até quantos anos, de quantos órgãos são afetados. A Helena, em especial, ela sente muita dor de cabeça. Tanto é que ela nem prende o cabelo, porque nisso que a gente vai prender o cabelo dela, ela reclama de dor de cabeça. Entendeu? É o que a gente percebe e é o que a gente lê nos artigos. Ok, pessoal? Entenderam a importância de identificar a face da criança? Ok? Ok. Beleza? Assim, eu não tenho vergonha nenhuma de estar utilizando a minha pipoca como exemplo, porque eu não tenho vergonha nenhuma da síndrome dela. Para mim, ela não é uma criança especial, porque ela usa o termo criança especial para conseguir as coisas. Ela vira para você e fala que ela é especial para ela conseguir o que ela quer. Então, para mim, ela não é especial. Para mim, ela é muito levada, muito sem vergonha. Muito esperta. Muito esperta, tá? Então, assim, para mim, ela não é especial. Para mim, a criança com síndrome de Down também não é especial. Para mim, são todas crianças. Todas, 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 todas. Né? Algumas com limitações, alguns
que vão precisar de alguns cuidados especiais e que, no final das contas, a gente, como profissional de saúde, precisa cuidar delas para que elas tenham crescimento e desenvolvimento, para que elas consigam viver plenamente a infância, a fase da adolescência, adulta e assim por diante. Tá bom, pessoal? Esse termo criança especial, para mim, pelo menos com a minha sobrinha, não rola, tá? Porque essa coisa de criança especial, ela fez uma conta enorme numa cantina, que eu e meu irmão e a família, nossa família estávamos em retiro, só olhando para a cara do tio da cantina falando que era especial. Quando eu fui ver lá, minha conta estava R$100 e poucos por conta da criança pegando doce. Ok, pessoal? Beleza? Outra coisa que a gente vai estar visualizando na face, a gente vai tentar fazer a percussão da face, e aí eu até mostrei para vocês numa aula anterior, né? É procurar a hipersensibilidade dolorosa nos seios da face, através do zigomático ou do osso molar. Tá? Geralmente, né, as crianças maiores de 6 anos, né, que a gente costuma dizer... Lauane, Oi? pra mim não tá aparecendo o slide, não. Meu Deus, Será que toda é só hora pra mim? acontece. Espera aí, gente. Não. Gente, vocês me avisam que alguém pegou o comando aqui, eu não sei o que está acontecendo. Toda hora sai. Apareceu, pessoal? Agora sim. Agora sim. Beleza? Então tá, obrigada. Gente, sempre me avisa, por favor. E aí o que acontece? O interessante é você saber realmente percutir, né, a fronte da criança para você encontrar alguma hipersensibilidade dolorosa. E aí a gente também, novamente, vai usar a polpa digital, a percussão digital, né, para não machucar a criança. Lembrando que crianças abaixo de 6 anos de idade, você não vai conseguir, né, visualizar e sentir essa hipersensibilidade dolorosa, porque elas também estão em processo de crescimento e desenvolvimento e elas estão também desenvolvendo esses seios da face aqui. Tá ok, pessoal? Então, essa percussão ela é mais indicada em crianças maiores de 6 anos. Ok, gente? Anota aí, por favor. Pode repetir? Vou repetir, deixa eu só voltar aqui que eu aceitei uma pessoa. Essa percussão da fronte aqui, na hipersensibilidade dolorosa dos seios da face, você vai obter mais sucesso em percutir em crianças acima de 6 anos de idade. Porque até os 6 anos de idade, a criança ainda está em crescimento e desenvolvimento dos seus seios da face. Ok? Por exemplo, a minha filha tem rinite crônica. Já foi diagnosticada, a gente já fez a tomografia e já deu que ela tem rinite crônica. A gente descobriu isso porque ela tinha 7 anos de idade. Então, toda vez, como é que eu sei que ela está, né, com secreção acumulada nos seios da face? Primeiro que ela fica toda entupida, né? E segundo, pela palpação e pela percussão dolorosa nos seios da face, através do zigomático ou do osso molar. Ok? Ela reclama sempre de dor de cabeça na face, aqui na parte frontal da testa. E quando eu vou dar um toquezinho suave aqui no seio da face dela, ela refere a dor. Se a dor for insuportável, ela vai ter que entrar com antibiótico, né? Isso é a minha filha aqui em casa. Eu já, né, como enfermeira e cuidadora dela principal, eu já conheço todos os truques e manejos dela, né? Todos os trejeitos. Se ela simplesmente refletir uma dor leve, eu simplesmente lavo com soro fisiológico, a gente vai lavando com soro fisiológico esse seio para começar a descer essa secreção, bastante água e um remedinho para dor de cabeça que ela já tem aqui, né?
já tem aqui para ela receitado pelo médico dela. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Posso passar? E aí, gente, a partir dos 6 anos, você consegue visualizar, percutir em adulto também, tá? De repente, você está com muita dor de cabeça. Na minha família tem, né? Eu tenho pessoas que têm problemas de sinusite crônica, né? A minha prima tem sinusite crônica. Às vezes ela está com muita dor de cabeça e eu sempre falo com ela, Iris, pega o dedo, né? Faz uma palpação, faz uma percussão aí no seio da face, vê se está dolorido. Às vezes, né, não vai estar dolorido, né? Na maioria das vezes ela tá com o seio da face dolorido, aí ela já sabe que ela está iniciando uma crise de sinusite. E aí, antes que a crise se instale, ela já começa o cuidado paliativo, né? Para que não chegue a crise de sinusite. É a mesma coisa que acontece aqui com a minha filha. Antes dela pensar em dar crise de sinusite, a gente já começa o tratamento paliativo. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Posso continuar? Então, vamos lá. Olhos, né? Você vai inspecionar se o olho é encovado, se tem exoftalmia, né? Que é a exteriorização do globo ocular para fora, é quando a pessoa tem os olhos butucados para fora. E tem até um ator da Globo que tem essa exoftalmia. Eu fico apavorada com o tamanho do olho desse homem. Vou até botar aqui a foto dele aqui, ó. Acho que vocês conhecem. A gente precisa saber se essa exoftalmia dele, acho que não dá problema nenhum nessa exoftalmia que ele tem. Vocês estão lembrados? Estão conseguindo lembrar desse ator? Estou procurando ele aqui para mostrar a vocês a exoftalmia dele. Achei! Olha a exoftalmia do Caruso. Tá vendo, pessoal? Isso aqui é uma exoftalmia. Não tá parecendo para mim. De novo. Eu não tô vendo nada. Agora sim. Eu tô no slide. Agora não. Peraí, gente. Peraí que eu vou mostrar Caruso para vocês. Ó. Compartilhar conteúdo de novo. Abriu? Abriu. Sim. Aqui, o ator Fernando Caruso. Ele tem uma exoftalmia. Ó. Olha aqui. Tá vendo? Isso aqui é uma exoftalmia. Ok? Ok, pessoal? Ó, aqui dá para ver muito bem a exoftalmia dele. Mas ele só tem a exoftalmia. Você vê que o resto do rosto dele é simétrico. Nariz, boca, a implantação da orelha, o queixo. Ele só tem a exoftalmia. Quer ver outra pessoa também que tem um pouquinho de exoftalmia, que é atriz? Juliana Paz. Ok? A Juliana Paz também tem um pouquinho de exoftalmia, que é os olhos mais expressivos, são os olhos expressivos. Tanto é que ela utiliza muita maquiagem para a diminuição dos olhos. Ela já deu uma entrevista falando sobre a questão dos olhos, porque quando ela começou a carreira, né, as pessoas perguntavam se ela tinha algum tipo de síndrome por conta dos olhos. Ok, pessoal? Só que como a gente está vendo aqui também, ela pode ter um pouquinho de exoftalmia, mas ela tem o rosto todo simétrico. Ok? Rosto, cabelo, corpo. Ok, pessoal? Alguma dúvida sobre exoftalmia? Isso é uma exoftalmia. E temos também, estou adorando poder pegar essas fotos e dar aula para vocês assim, que a gente pega fotos de pessoas famosas, né?
a microftalmia. Eu tenho uma aluna que tem microftalmia. E é meio complicado para ela. Ela tem muita... Ela é muito complexada pela microftalmia que ela tem. Microftalmia é quando você tem o olho menor do que o normal. Eu não vou, obviamente, eu tenho ela, né? Mas eu não vou mostrá-la, porque eu não tenho autorização, obviamente, de mostrar a foto dela para vocês. Ó, tá vendo aqui, pessoal? O antes e o depois da microftalmia. Mas essa aluna minha, ela tem muita microftalmia. Ó. Tá na foto da atriz da Globo. Aqui Tá dando para ver, pessoal? Eu não tô vendo, Vocês não. estão vendo? De novo? Tá na foto da Juliana Paz. Tá na Então, foto da olha só, Juliana. se tá na foto da Juliana, é internet. Porque eu já passei para a foto da microftalmia. Espera aí um cadinho. Agora foi. Aqui para mim apareceu. Porque Foi. aqui para mim aparece, tá vendo? Ó, microftalmia, ó, antes e depois. Ok? Essa aluna minha também só tem microftalmia. O resto do rosto é todo simétrico. Ok, pessoal? Ó, Ok. microftalmia. Tá ok? Nesse caso aí, faz uma cirurgia. Existe a possibilidade de fazer uma cirurgia, sim. O ideal é que faça nessa idade, mais ou menos, de adolescente, né? No final da adolescência, né? No final do crescimento e desenvolvimento. Ok? Ó, microftalmia. Ó o exemplo aqui de microftalmia. Tá vendo? A microftalmia da minha aluna é mais ou menos assim. E aí ela está esperando, né, o momento correto para poder passar pela cirurgia, né, plástica, para fazer a cirurgia da microftalmia. Ok? Beleza? Posso voltar para a aula? Pode. Ok. Ok? E aí, ptose, né, quebra da pálpebra superior, lagoftalmia, não fechamento completo da pálpebra, pestagenamento exagerado, né, quando a pálpebra não para de se movimentar. E aí Pra tem mim não muitos... voltou pro slide, não, Lauane. Não, Nem pra mim. calma, espera a internet. Espera a internet, porque aqui tá dando que eu tô compartilhando. Ok? Vou esperar a internet. Abriu aí para vocês? Foi. 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 Toda vez que aparece esse quadradinho aqui no canto, não sei se dá para vocês verem, um quadradinho aqui no canto, para mim tá mostrando que está compartilhando. E aí nós temos o pestanejamento exagerado, né? É quando a pálpebra não para de ficar mexendo. E aí é um pestanejamento, não, pestagenamento visível, tá? Você vê a pálpebra mexendo o tempo inteiro. Não é um pestagenamento que só você sente. Que a gente costuma dizer que é quando a gente está no alto nível de estresse. Você sente, né, a sua pálpebra mexer sem você visualizar. Eu mesma já fui várias vezes no espelho olhar para o meu rosto porque eu estava sentindo a pálpebra latejar e ficar mexendo o tempo inteiro. E nisso que eu olhava para o meu rosto, a pálpebra estava parada, mas a minha sensação é que ela estava mexendo. Isso aí a gente costuma dizer que é a carga excessiva, né? Que você tem de emoções, de trabalho, de estresse.
E aí você começa a sentir isso. Tem muito aluno meu que pergunta isso para mim, mas professora, eu sinto isso o tempo inteiro. Isso aí é o quê? Isso é estresse. É estresse exagerado, ok? Você também vai ter que visualizar sinais de inflamação no olho da criança, ardor, prurido, hiperemia, presença de secreção serosa ou purulenta. A presença de secreção serosa e purulenta na criança que acabou de nascer, né, acontece bastante quando a gente não utiliza, né, o nitrato de prata nos olhos da criança. Porque se ela vai passar por via vaginal, ela pode ter contato com algum micro-organismo da mãe e causar infecção no olho dela, entendeu? Por isso do nitrato que, né, que passa nos olhinhos para poder estar limpando, ok? Mas isso aí está lá na primeira aula, tá bom? Você vai visualizar as pupilas contraídas, né? Mióticas, dilatadas midriáticas, isocóricas, ambas do mesmo tamanho, e anisocóricas. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Outra coisa que você vai ter que visualizar na criança é a chamada acuidade visual. E aí eu fico muito magoada, muito chateada quando eu chego nessa acuidade visual. Porque geralmente a gente aprende na prática a acuidade visual nos escolares. Eu vou mostrar para vocês. E em Rennes você vai estar incidindo um foco luminoso da criança, nos olhos da criança, e aí lembrando que não pode ser o foco luminoso do celular. Esquece a lanterna do celular. Tem que ser a nossa lanterninha, tá? Que nós temos, material de bolso, tá? Você vai colocar sobre os olhos da criança e aí a criança ela vai ficar incomodada com aquela exposição solar nos olhos dela. Ela vai tentar de alguma forma fechar os olhinhos. Você vai visualizar a contração pupilar dessa criança quando você coloca esse foco luminoso, ok? Ela vai fazer de tudo para desviar desse foco luminoso. Se porventura houver alguma ausência de reação, você vai ter que dar uma ligadinha no seu pisca-alerta como enfermeiro. Em lactentes, né? Crianças maiores de 29 dias até 2 anos de idade, você vai estar, né, botando alguns objetos para ele acompanhar, né? Pegar um objeto de desejo da criança e mexer ele para um lado ou para o outro lentamente para que a criança observe, né, o que você está fazendo. Você pode pegar um chocalho bem colorido, pode pegar algo, né, um bonequinho, fazer alguma brincadeira para que a criança acompanhe esse objeto. Lembrando que a criança, até mais ou menos 45 dias de vida, ela só consegue visualizar bem o rosto da mãe, ok? Porque vai ter mais ou menos um distanciamento de 50 a 45 centímetros. Ela visualiza bem de 50 a 45 centímetros. Lauana, isso é regra para toda criança? Óbvio que não. Não é regra para toda criança. Às vezes a criança não tem nem 30 dias e ela já está toda confiada, toda bobinha, já reconhecendo a sua face a 1 metro, a 1,5 metro de distância, tá? Vai depender muito de como foi a gestação da criança, de como a mãe se alimentou, vai depender se realmente a mãe está dando leite materno exclusivo, se a alimentação da mãe está sendo interessante, né? Se está sendo uma alimentação boa, né, para a criança e não boa para ela, né, obviamente. Tá bom, pessoal? Então, isso não é uma regra fixa. Né? Com 40, até 45 dias a criança não está enxergando numa distância de 1 metro. Fica boba aí. De repente, com 45 dias, ela já está reconhecendo até seu rosto. Tá bom, pessoal? Alguma dúvida? Em crianças maiores, né, de 2 anos, você vai observar o comportamento, né, indicador de capacidade visual. Por exemplo, você vai estar identificando se essa criança tem esforço a visualizar cor,
a visualizar a televisão, a visualizar algum objeto que está na frente dela e ela mesma assim consegue tropeçar no objeto, porque existe, né, a questão da falta de atenção ao andar e existe a questão da não visualização desse objeto. Então você vai observar essa criança, né, como é que ela está se comportando no meio onde ela está liberada. Por isso que é interessante, né, antes de você consultar a criança, você visualizar a criança, visualizar a marcha dela, o andar dela, o equilíbrio dela, como ela interage com as outras crianças. Tudo isso a gente consegue fazer quando a gente vai numa escola. É muito interessante. Você encontra muita coisa legal ali, observando, ok? E existe também, né, o teste de acuidade visual, que é o teste de Snellen, que eu estou muito frustrada, mas eu vou passar para vocês agora, porque no meio da aula é que eu abro o teste de Snellen. Espera aí um bocadinho para vocês. Pediatria e neonatologia. Acuidade visual. E aí, esse slide aqui eu passo para vocês, tá, pessoal? Pode ficar tranquilo. Teste de Snellen, né? Acuidade visual. Na nossa faculdade, a gente tem o material de teste de Snellen. E aí, geralmente, a gente costuma, né, levar vocês até uma escola. A última vez que nós fomos à escola, nós fomos lá numa escola de pureza. O diretor recebeu a gente super bem, foi super bacana. O pessoal está visualizando minha tela? Está visualizando a tela aí, pessoal? Gente, responde. Sim, Sim? sim. A gente foi fazer a turma foi fazer, né, a acuidade visual, o teste de Snellen na criança escolar, lá na escola de pureza, uma escola que eu não me lembro o nome, mas é uma escolinha quase em frente infantil, uma escola estadual de pureza, né? E nessa escola, em 2019.1, nós conseguimos identificar aproximadamente 10 crianças em idade escolar com dificuldade de aprendizado devido à falta da acuidade visual. Nós fizemos o teste de Snellen, né, com todas as crianças do primeiro ano ao quarto ano, fizemos a entrevista com as professoras, né, para as professoras falarem para a gente quais eram os alunos que tinham mais dificuldades na aprendizagem, e das crianças que tinham dificuldade na aprendizagem, 10 delas apresentaram problema na visão. E aí você imagina, né, a nossa felicidade não de diagnosticar o problema, obviamente, né, pessoal? Porque a gente não quer, a gente quer chegar numa escola e a gente quer realmente encontrar todas as crianças sadias, né? A gente não quer encontrar ninguém com problema, né? Mas o que acontece? Com o nosso teste de Snellen, a gente conseguiu notificar a mãe, notificamos a direção, mandamos, né, um bilhete para essas mães que nós identificamos esse problema de acuidade visual, e essas crianças foram consultadas e, graças a Deus, hoje elas estão com uma aprendizagem melhor. Ok, pessoal? Então, vou mostrar aqui para vocês como é que é feito esse teste de Snellen, né? Geralmente é feito com a criança um pouco acima de 6 anos de idade, tá ok? Vou botar aqui para vocês, eu vou mandar para vocês esses slides, tá? O slide atual. Eu achei que ia demorar para chegar, por isso que eu abro, né? Então, a gente já visualizou, né, os problemas nos olhos, a exoftalmia, né, a microftalmia da criança, né? E você pode, né, verificar visualizando, né, um olho torto, uma pálpebra caída, né, o estrabismo da criança. Quais os sinais e sintomas que geralmente a professora começa a perceber quando essa criança está com problema na acuidade visual?
ela começa a perceber que o olho da criança é torto, a criança fica com o olho purgando, a pálpebra caída, lacrimejamento, olho vermelho e terçol. Quais os sintomas de problema na acuidade visual da criança? A criança relata tontura, dor de cabeça, náusea, visão embaraçada e sensibilidade à luz. E qual é o comportamento que a criança começa a expressar? Irritabilidade, falta de interesse na aula, porque ela não está enxergando nada, dificuldade e fadiga, né? Para estar estudando. Ok, pessoal? Tudo bem até aí? Vocês estão tão quietinhos, eu acho que a aula hoje está enchendo o saco de vocês, né? Ok. Tudo bem? Ok? Então vamos lá. E aí eu me empolgo muito com essas aulas, gente, é porque como eu saio com você geralmente para fazer e aí a gente acha bastante coisa, eu fico super hiper mega empolgada. Se eu estiver muito acelerada, vocês me cortam, tá? Dá um freio aí na professora. Admitir, Matheus. E aí, pessoal, como é que a gente vai estar, né, realizando esse teste de Snellen, né? Você precisa ter um treinamento específico para fazer o teste de Snellen. Quem é que é o responsável em fazer o teste de Snellen, né, nessas crianças? O programa Saúde na Escola, que está aí para a gente já faz um tempinho. O programa Saúde da Escola, ele precisa ser acionado para estar vendo a saúde dos escolares. Porque no momento em que essa criança não consegue enxergar bem, no momento em que essa criança não consegue visualizar, ela se sente diferente das demais crianças. Ela se sente excluída. Todo mundo está aprendendo a ler e escrever, todo mundo está indo no desenvolvimento e somente ela não consegue por uma questão de visão. Tá? Então, a gente precisa ter uma atenção especial. O que a gente precisa? De treinamento, de material, de local adequado e que as crianças estejam preparadas, ou seja, saibam o que vai acontecer. Não é porque é uma criança que você não vai explicar à criança o que vai acontecer. Né? Na escola de pureza, a gente explicou a todas as crianças o que ia acontecer e todos eles fizeram, né, o teste muito bem, obrigada. Foram muito solícitos, muito educados e foi muito interessante. Então, o que a gente precisa para fazer o teste de Snellen? Coisa muito simples. A gente precisa de uma escala optométrica, que é uma escala que nós já temos na Senspeg, lá no laboratório de semiologia, né, que foi feito assim que a gente, né, assumiu a disciplina, a gente solicitou os materiais, né? Você precisa de um tapa-olho, que geralmente você pode fazer com palito de picolé e uma borrachinha de EVA, aquela borracha de EVA, não sei o nome, fita de EVA, não sei qual o nome. Você precisa de uma fita métrica, de uma cadeira, de um lápis, de uma fita adesiva e de uma ficha de notificação para você escrever o nome da criança e para que você possa identificar, né, qual o olho que está tendo problema, se é o olho direito ou se é o olho esquerdo da criança, ok? Como é que vai ser esse local apropriado? Lá em Pureza, o diretor deixou para a gente o auditório da escola. Nós fomos até o auditório, pegamos uma cadeira e medimos da cadeira até a tabela 5 metros. Por isso que precisa ter a fita métrica. Tem que ser medido tranquilamente 5 metros. Colocamos a cadeira parada no local e depois, né, anexamos a tabela de Snellen. O ambiente precisa ser um ambiente calmo, com boa iluminação, para que a criança consiga fazer o que você está pedindo, ok? E aí, como é que a gente vai fixar a tabela na parede? A tabela de Snellen, vou mostrar aqui para vocês, passar o a tabela de Snellen tem, né, a numeração 0,8. Aqui está um pouquinho pequeno, que geralmente eu dou essa aula com a tabela. Melhorei aqui para vocês. Ela tem aqui, ó, as numerações 0,4, 0,8, tá ok? Então,
A parte do 0,8, 0,6 precisa estar na linha do olho da criança, dependendo da altura da criança. Então, no momento em que você está fazendo o teste, o olhinho da criança, né? A direção do olho da criança precisa estar entre o 0,7 e o 0,8. Ou seja, não pode estar muito acima ou não pode estar muito abaixo, tá? Isso você faz na hora lá com a criança e você visualiza. E aí, o que a gente faz para facilitar a vida? Por exemplo, crianças de primeiro ano. Geralmente, as crianças de primeiro ano têm 7 anos, 6 a 7 anos. Então, a gente começa a montar, né, uma programação de pegar as crianças mais ou menos tudo do mesmo tamanho, para que a gente não tenha que ficar toda hora mexendo com a escala. Então, geralmente a gente começa com os maiores ou começa com os menores, né? A gente vai mudando, né, de acordo com a criança que vai chegando, para você não ter que toda hora sobe escala, desce escala, sobe escala, né, para gerenciar o cuidado. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Deixa eu voltar aqui. Pessoal, estão vivos? Ok. E aí, gente, o que acontece? Vai estar lá tudo direitinho e vai ter uma pessoa, né, que vai estar lá na frente mostrando para a criança, né, esses símbolos. E a criança, ela vai estar fazendo com o dedo os símbolos para você. Você vai pedir para a criança fazer da seguinte forma, ó. Com um olhinho, ela vai estar com tapa-olho e ela vai estar com o dedinho assim. Vai pedir ela para fazer o número 3, tá vendo? E aí você vai mostrando na tabela para ela, né? Por exemplo, vou tirar aqui, ver se vai dar para ver meu dedo direitinho. Por exemplo, esse primeiro símbolo aqui, né? Você pede para ela, você marca para ela e fala, que símbolo é esse? E aí ela vai estar com tapa-olho e vai fazer, ok? E aí você dá o tempo para ela fazer. E esse símbolo aqui? Aí ela faz o dedinho. E você vai mostrando um a um, ok? O símbolo que ela não conseguir visualizar, você vai estar anotando na sua tabela. Vamos supor que ela não consiga visualizar esse símbolo aqui segundo, que é assim, ela não está conseguindo identificar. Você vai anotar na sua tabela que o olho, né, esquerdo dela ou direito não consegue visualizar o primeiro símbolo da segunda linha. Entendeu, pessoal? O ideal é que a criança consiga identificar os símbolos até o número 0,6, que é esses símbolos aqui, tá? A visão está excelente se ela conseguir visualizar a linha 0,7 e 0,8. Então, toda vez que a gente faz a tabela de Snellen com a criança, o que a gente faz? A gente vai até o 0,8 para ver se realmente a visão dela está boa. Repetindo, se ela conseguir fazer todos os símbolos sem dificuldade até o 0,6, ela está com a visão boa, ok? Se ela conseguir fazer todos os símbolos, tanto com, né, o olho esquerdo e direito até a linha 0,8, ela está com a visão excelente. E aí, gente, no momento do exame, né, se a criança utilizar óculos, você não deve tirar o óculos da criança, tá? Porque com certeza vai dar o problema no exame dela, porque se já existe uma patologia, se já existe um tratamento, né, você tem que estar utilizando, né, com o óculos. O que pode acontecer é você perceber, né, que o ideal é que a criança, mesmo com óculos, não consiga enxergar ou fazer os sinais, o que mostra para você é que ela precisa retornar ao oftalmologista por conta desse problema.
eu gosto muito desse teste de Snellen porque, como eu falei com vocês, a minha filha, ela é a minha cobaia, coitada, né? Então, ela, quando teve, mais ou menos, ela teve dificuldade na fase do maternal para a alfabetização. E aí a tia chegou para mim e falou que ela estava com dificuldade no aprendizado. E aí eu fiquei, né, preocupada, obviamente, como toda mãe. Só que eu achei meio estranho, porque ela com 4 anos, 5 anos, ela conseguia contar detalhes de filme que ela via de princesa, detalhes de coisas que eu acho que uma criança, né, pelo pouco que eu entendo de criança, penso que ela não conseguiria fazer isso, né? E aí eu fiz o teste de Snellen com ela. E com 5 anos de idade, a minha filha já estava com 1 grau de miopia em um dos olhos dela, que agora eu não lembro qual é o olho que tem 1 grau de miopia, tá bom, pessoal? Ela estava com 5 anos, eu fiz o teste de Snellen e ela não conseguiu identificar. E aí eu levei ela no oftalmologista e ela já estava com 1 grau de miopia em um dos olhos dela. Ela tem miopia. Então, ela tem 10 anos, usa óculos até hoje. A miopia dela está crescendo junto com ela. Então, de 6 em 6 meses, eu preciso levá-la ao oftalmo para visualizar. Inclusive, tem que levar agora, porque ela foi em março, e agora eu tenho que levar novamente para ver como é que está a miopia dela. A avó dela, por parte paterna, tinha miopia. O pai dela também tem miopia, e ela também trouxe essa carga genética da miopia. Só que a miopia do pai dela é muito leve, muito tranquila. Não atrapalha ele, entendeu? A dela já veio um pouco mais forte. Então, assim, eu com certeza não corrigi a miopia dela e nem fiquei sabendo como é que, né, qual tipo de doença ela tinha nos olhos. Assim como nós também, quando estivemos lá, não conseguimos, né, visualizar na criança se era miopia ou se era outro tipo de doença. Mas, de qualquer forma, a gente conseguiu cuidar dessas crianças, e elas hoje conseguem ter uma aprendizagem um pouco melhor, né, por conta da utilização do óculos. E aí a gente precisa estar atento no seguinte: o reteste deve ser feito, né, na classe que você separa, quando menos de 10% ou mais de 20% das crianças estiverem dentro dos critérios para encaminhamento para consulta. Tá? Se porventura você tem lá 30 crianças, e dessas 30 crianças, menos de 10%, menos de 3 crianças, ou mais de 25%, ou seja, mais de 5, 10, mais de 12 crianças apresente problema, o teste deve ser refeito, porque deve ter dado problema aí no caminho do teste. Ok, pessoal? Gente, alguma dúvida? Tranquilo. Tranquilo? Só querendo muito fazer essas aulas práticas. Eu também, gente. Eu também. Mas olha só, me comprometo com vocês, assim, de coração mesmo. A gente não sabe do futuro da gente, né? Devido à pandemia, a gente não tem noção de nada. Mas se tudo der certo, né? Se eu continuando com vocês nos próximos semestres, a gente continuando junto, semestre que vem a gente vai dar uma disciplina chamada Doenças Infecciosas e Parasitárias, né? E se tiver tudo certo com essa questão da pandemia, a gente tenta, logo no primeiro bimestre, ir numa escola fazer essa atividade, tá? Me comprometo com vocês. Tá gravada a aula, tá? Marcele, não sei se vai continuar sendo a representante de turma, Será, mas gente? Eu não aguento. vocês podem me cobrar, porque eu acho de extrema importância estar com vocês, e a faculdade tem todo o material para isso, né? A faculdade nos possibilita, né? E tem maior boa vontade de levar o material, então, assim, vocês podem, né, realmente estar me cobrando
tá? Para a gente tentar tirar um dia, para a gente ir numa escola, separar uma turma de segundo ano ou de primeiro ano, para a gente estar fazendo o teste de Snellen, para a gente ver o crescimento e desenvolvimento, pesar, ver pulso, altura, sinais vitais. Tá bom, pessoal? Podem me cobrar, que eu não me importo, porque eu sinto falta. Eu sinto muita falta de estar, eu fico desconjurada de não poder estar indo com vocês pessoalmente no campo prático, né? Porque o ideal seria a gente estar lá com eles fazendo tudo isso. E aí é que eu peço a vocês, quem tiver criança em casa, quem tiver, né, crianças na família, tentem fazer em casa. Tentem, né, pega o material de bolso de vocês e tentem. E se tudo der certo, se o meu santo doutorado também permitir, porque tem isso também, né? Para ano que vem, se estivermos todos bem, com saúde, eu ainda estiver com vocês, porque a professora aqui tem questões de doutorado para resolver, está resolvendo questões de doutorado para ano que vem. Então, eu me comprometo de estar com vocês. Tá, ó, tá gravado aí o meu comprometimento com vocês. Vou com o maior prazer. Adoro, adoro, me divirto. Vocês nem me reconhecem, os alunos, né? Os alunos que vão comigo e que me tiveram antes, chega assim, olha, minha cara, gente, é você mesmo. Mudou? Quem é essa pessoa que está aí dentro desse corpo? As pessoas não me reconhecem no meio das crianças, porque parece que eu tenho a mesma idade mental que elas, de tanto que eu gosto de estar com elas. Entendeu? Então, tá comprometido aí com vocês. Tá bom, pessoal? Vou tentar anexar a aula aqui para vocês. Escala de Snelling cai, tá bom? Gente, alguma dúvida? Por mim, tá tranquilo. Tá tranquilo? Espera aí um cadinho. Deixa eu ver um negócio aqui. 19. Só para botar uma figuinha em vocês. Espera aí que eu vou fechar isso daqui, porque, né, coisa particular. Fechei. Agora vocês não estão vendo, não. Mas eu vou mostrar para vocês a galera que já se formou fazendo. Eu estou em 2018, tem que ir para 2019, abril de 2019, fazendo o teste de Snelling nas crianças. Ai, que saudade, Jesus. Aqui, gente, vou abrir para vocês e vou mostrar para vocês. Se nós formos fazer o teste de Snelling nas crianças, né, nós vamos, se Deus quiser. O que eu peço a vocês? Ó, tá vendo isso aqui? Isso aqui são tapa-olhos que os alunos fizeram para dar às crianças. Quando as crianças entram para fazer o teste de Snelling, todo mundo está visualizando? Sim. Sim. Quando a criança entra para fazer o teste de Snelling, a criança escolhe qual, tá vendo? O tapa-olho ela vai utilizar. O que a gente fez? O que eles fizeram na época? Eles fizeram tapa-olhos de várias cores e levaram adesivos. E aí, na hora, a criança escolhia o tapa-olho da cor, do jeito que ela queria, tá vendo? Coração, florzinha, ok? E aí, a gente adesivava. E aí, lá, a gente começava a fazer, ó, o teste do Snelling, ó. A tabela aqui, tá vendo? Aqui está o Juninho, acho que vocês conhecem, e a Jéssica. A Jéssica, para auxiliar essa aluna, o que ela fez? Ela pegou, tapou um olho da aluna, que a gente não pode fotografar a criança, sabe, gente? Que não é permitido. E a aluna está fazendo, tá vendo? Tudo o que o Júnior está marcando para ela. Aqui é a tabela do teste de Snelling. Ok? Aqui é o auditório da escola. Deixa eu ver se tem mais. Ó. Aqui está a galera, a turma, fazendo, né, o teste de Snelling. Ok? Acho que vocês conhecem eles, né?
Essa turma aqui me deu muito trabalho, mas no final deu tudo certo. Ok, pessoal? E aí eles fizeram também para mim, eu tirava muita foto deles, gente. Inveja Só branca. para ver. Inveja branca? Não aguento mais ter aula teórica. Eu também não aguento mais dar aula teórica para vocês. Eu quero uma criança, eu quero um colégio. Eu quero um coraçãozinho acelerado. Ainda bem que amanhã eu vou estar indo para Macaé. E aí eu vou ter 4 crianças para ficar mexendo. Que são as minhas sobrinhas. Amanhã eu vou estar agarrando a minha Helena. Amanhã é dia de ficar toda babada. Ok? Então a gente fez esse teste de Snellen lá e foi muito bacana. E se Deus quiser, ano que vem, se tudo der certo, a professora faz com vocês. Tá bom? Na realidade, queria esse ano. Mas esse ano, existe alguma possibilidade de algum colégio abrir aí em São Fidélis esse ano? É uma pergunta. Esse ano não. Pelo menos a escola pública, né, a secretária de educação, ela fez um comunicado e está fechada até o dia 23 de dezembro. Então, acredito que não. Não sei escola particular, mas as escolas públicas não. Então a gente, né, eu acredito que o retorno da faculdade deve ser em fevereiro, né? A gente pode tentar ir em fevereiro mesmo. Entendeu? A gente vê. Deus dando saúde a gente faz. Não tem preguiça, não tem preguiça de trabalhar, não tem preguiça de ir para São Fidélis, porque minha família é toda de São Fidélis. E aí, né, voltando ao exame físico dos olhos, nós temos também o auxílio do oftalmoscópio, né? Como eu já falei para vocês lá na primeira aula, no atendimento à criança hospitalizada, né? Que você vai aproximar, né, 0,3 metros da criança e vai procurar o reflexo vermelho da criança. Se o reflexo vermelho, o exame do olhinho, lembra do exame do olhinho? Acho que eu cheguei a mostrar a vocês. Ok? Se eu não mostrei, volto novamente. Gente, está indo para o Google Play. Globoplay. Ok, pessoal. Reflexo normal. Estão visualizando? A internet de vocês já chegou aí? Chegou. Beleza. Quando você vai colocar na criança, né, o oftalmoscópio, ó, reflexo normal, sem reflexo. E aí, ó, olha o reflexo normal, suspeito e alterado, ó. Reflexo normal nos 2 olhos, reflexo alterado. Gente, é muito importante você fazer esse reflexo de luz. Tá vendo esse ponto branquinho aqui nos olhos da criança? Isso aqui pode ser uma neoplasia, tá? A criança pode ter uma neoplasia. E aí, quanto mais cedo você diagnosticar essa neoplasia, melhor será a qualidade de vida da. Geralmente, quando é identificado a neoplasia na criança, né, essa criança tem, né, infelizmente, tem que retirar o olho para que a neoplasia não se torne, não vire, né, metástase, né, não comece a afetar mais órgãos, tá? Então, geralmente é retirada o olho da criança e é colocado um olho de vidro, ok? Ou, de repente, a criança pode ter uma catarata congênita, né? E aí existe formas de estar auxiliando, né, para fazer uma cirurgia ou até um outro problema nos olhos da criança. Bom, pessoal, importante, tanto é que, né, o teste do olhinho ele é de suma importância para a qualidade de vida da criança, como a gente já conversou, né, nas outras aulas. Bom, pessoal, e a gente também pode fazer nessa criança a palpação.
escolação. Aqui eu vou abrir a câmera porque eu fiz isso em sala de aula com o pessoal morria de rir. O que acontece? Se a criança tiver idade suficiente para que você aperte o olho dela firmemente, né? Não é apertar machucando não, pessoal, é apertar suavemente. Você vai pegar o olho da criança ou da pessoa e vai fechar, como eu estou fazendo no meu. Aqui, ó, tá vendo? Aí você vai pedir para a pessoa tentar abrir o olho enquanto você fecha o olho dela. Eu fiz isso com várias pessoas e as pessoas não conseguiam abrir os olhos, né? Não tinha força para abrir o olho. Peguei, fechei assim, tô com o olho fechado, né, gente? Eu fechei o olho assim e falei, abre o olho. Aí eu não consigo, professor. Não, vamos tentar, vamos abrir. Tá machucando? Não, não tá machucando. Aí, por que você não consegue abrir o olho? Aí teve um aluno que falou, gente, eu vou ter que fazer musculação na pálpebra, porque a pálpebra, né, o olho não consegue abrir. Então, você faz esse teste de palpação na criança, para ver se ela tem, né, um reflexo de piscadela, para ver se ela consegue ter força no olho, tá ok? Lembrando que adulto, né, não teve força para abrir o olho, tá? Alguma dúvida? Vocês estão tão quietinhos, vocês querem que a aula acabe logo? Como é que tá? Lara já está trabalhando, sua aluna. Vanete. Pessoal, tá tudo bem? Tem alguma dúvida? Quer que pare um cadinho? Vamos mudar um pouco o foco para melhorar um pouco essa aula. Alguém conseguiu escutar os batimentos cardíacos e conseguiu contar da criança, do adulto? Eu escutei, mas não consegui terminar de contar, não. Me perdi na conta. Perdeu na conta? Por que, Heloísa? Não sei, eu escutei um outro barulho, aí eu pensei que era aí quando eu voltei já não estava escutando mais nada direito, aí eu me perdi, aí eu desisti de contar. Mas alguém conseguiu? Vanete está falando que Lara já está trabalhando, sua aluna. Se for a minha filha, ela cobrou, Vanete. Não sei se você chegou na hora, ela cobrou para trabalhar para mim. Cobrou R$9 que eu estou devendo a ela e uma bala fine de quase 2 metros. Então eu não resolvi, eu não vou ceder a chantagem dela. Ok? Acho que ela tá falando de Lara, que apareceu nas fotos. Lara que já. Tá. Lara já está trabalhando? Que maravilha! Está trabalhando aí em São Fidélis? Em 2 lugares? Que legal! Está trabalhando aonde? Vocês sabem, Lara foi minha aluna além de ter sido minha aluna do estágio, Lara também foi minha aluna. Ai, meu Deus! Minha aluna de TCC. Lara e Regilane fizeram um TCC comigo, eu que fui orientadora delas. Fizeram um trabalho muito bom. Gente, Lara está trabalhando, eu nem estou sabendo disso. Lara é confiada. Não acredito. Que bom, graças a Deus. Trabalhando como enfermeira mesmo, Vanete? Trabalhando aí em São Fidélis e fora? Gente, eu vou cobrar dinheiro desse povo que está trabalhando, meu Deus do céu. Eu estou formando esse povo não dá uma bala para o sujeito. Vou mandar uma mensagem hoje para ela no WhatsApp. Que maravilha, graças a Deus, que bom. Lara é muito, muito bacana, muito competente, muito humana. Uma boa aluna. Aliás, a turma toda delas, né? A turma toda dela eram alunos muito bons. Não são, né? Só a Letícia, que foi uma perda muito grande, principalmente para mim. Mas para mim não, acho que para todos. Eu senti muito a perda da Letícia. Letícia fazia parte do meu grupo de estágio e eu ficava no pé daquela baixinha. Enfim. Gente, vamos então agora ver a questão do ouvido e da audição. Vanete, muito obrigada pela informação.
tá? Adorei saber que a Lara está trabalhando, ok? Lara é muito carinhosa, muito atenciosa, é muito fofa. Eu só espero que o povo não tire sardinha com ela, porque ela é muito meiguinha, e aí eu não quero ninguém. Eu não treinei ela para ninguém tirar a sardinha dela, não. Aliás, eu não treino vocês, eu não sou professora de para ninguém tirar onda com a cara de vocês, não, hein? Vocês são enfermeiras e enfermeiros, né? Com posição, com posicionamento, firmes, ok? Vamos agora, gente, passar para os ouvidos e audição. A gente já falou bastante, né? De ouvido, da questão do pavilhão auricular, né, da implantação dessa orelha, se vai estar uma orelha mais baixa, uma orelha mais, né, alta, forma característica, né, tamanho proporcional, se é pequeno demais, é microtia, se é grande, é macrotia. Vamos visualizar a higiene, cerume, sinais de infecção, né, como dor. Lembrando que ouvido não se limpa lá dentro, cotonete, você que tem essa mania de pegar o cotonete e catucar o ouvido, catuca e catuca com cotonete, a pessoa parece que está em êxtase, parece que está, né, entrando no sétimo céu catucando o ouvido, né? É um prazer quase o prazer que vocês estão pensando aí mesmo. Então, assim, não podemos utilizar cotonetes no ouvido, pela misericórdia divina. O cotonete só pode ser utilizado para a limpeza do pavilhão auricular externo. Ok, pessoal? Tá? Para você, querido aluno, que gosta de pegar um palitinho de fósforo, para você, querido aluno, que gosta de ficar mexendo no ouvido, por favor, não faça isso, tá ok? E aí você vai, né, inspecionar com o otoscópio, né? Vai introduzir levemente no canal, né? E você vai encontrar uma membrana timpânica rosada. Muito tranquilo de ver, principalmente em criança, tá? Olha, mostrar aqui agora para vocês como é que você tem que ter uma que as pessoas, mas como é que eu vou saber se é normal ou se não é normal? Membrana timpânica, como que eu vou saber qual que está normal e qual que está cotite? Olha aqui, membrana timpânica rosada, gente. Lembra da Peppa Pig? Né? Quem vê desenho, se não lembrar da Peppa Pig, quem tem criança e viu essa coisa horrorosa da Peppa Pig, uma membrana timpânica rosada, pessoal. É rosa, da cor, né? Rosado, não tem para onde perder, né? Ela precisa estar desse jeito quando você olhar. Se porventura você encontrar alguma secreção como essa aqui, ó, tá vendo? Uma parte mais amarelinha e algum machucadinho, isso mostra sinais de infecção. Ó, olha aqui que otite bem acentuada. Ok, pessoal? Vou mostrar outras aqui para vocês. Ó. Olha aqui o machucado lateralmente e olha aqui a presença de secreção. Ó, otite média inflamada. Olha aqui, que lindo aqui. É isso aqui que você vai visualizar no ouvido da criança ou até do adulto quando tiver otite. Ó, bolhas e mais bolhas, ó. Tá vendo que não tá rosado? Tá bem avermelhado, tá bem vermelho, demasiado. Sinais flogísticos. Você encontra literalmente sinais flogísticos na membrana timpânica. Olha aqui, isso aqui não é roseado, isso aqui é avermelhado. Então, a membrana timpânica, para estar normal, ela precisa estar rosada. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Ok, pessoal? Acuidade auditiva no neném.
né, no RN. Você vai pesquisar através do reflexo de Moro, né? Ou você vai observar a presença de comportamento que indica a capacidade auditiva da criança. Uma coisa muito tranquila de você verificar. Por exemplo, eu tenho um afilhado que vai fazer 2 meses de idade, que ele já está ouvindo perfeitamente, muito bem, obrigada. Toda vez que você faz algum barulho na direção esquerda dele, ele inclina a cabeça direitinho na região que ele quer escutar. Se você fizer na região direita, ele também vai virar. É claro que vai depender muito do som que você faz para ele. Se for um som mais calmo, né, ele vai olhar e vai ficar calminho. Se for um som mais agitado, barulhos bruscos, né, ele vai ficar mais agitado. O importante, pessoal, é entender uma coisa. Eu não sei se vocês já viram aí em São Fidélis, e aí a gente precisa estar conversando com a mãe a respeito disso. Aqui em Campos a gente costuma ver isso, né? Mães que levam filhos para shows no carrinho, e aí aquela barulhada toda. Aquele som em excesso faz mal ao ouvido do bebê. Pode até causar surdez no bebê. Então, assim, esse diálogo, né, de não tentar sair com a criança com menos de 6 meses de idade também, ficar em locais muito barulhentos, né, proteger o ouvido da criança quando sair, por conta do vento, né, porque a criança pode sentir uma dor de ouvido, porque o ouvidinho é muito sensível. Então, a gente precisa estar também orientando essa mãe a respeito, né, desse problema. Tá bom, pessoal? Então, assim, vocês fiquem atentos. Aqui em Campos é muito comum, de repente, por exemplo, eu que tinha o hábito, né, que agora não tem mais, de sair à noite para ir num show, alguma coisa assim. Você está no show e quando você olha para o lado tem um carrinho de bebê, né, no show e os pais curtindo o show. Então, assim, eu entendo que a vontade de sair é muita, mas não é o ideal aquela criança estar ali, porque o som é muito alto e pode, né, causar até surdez na criança, tá bom? Gente, o que a gente vai fazer? Ó, mais um motoboy, pessoal. Mais um motoboy aqui em casa. Espetáculo. O que a gente vai fazer? A gente vai parar a nossa aula aqui, porque eu estou percebendo que vocês não estão aguentando mais. A nossa prova de AV1 vai até acuidade auditiva. Toda a matéria até acuidade auditiva. Ok, pessoal? Nossa, tem muita coisa ainda. Ok. Meu Deus. Ok. Tem muita coisa, gente. Ai, eu tenho que passar isso tudo. Jesus, Maria José, os discípulos, online. Então, é o que eu falo para vocês. Geralmente, essa aula aqui que eu dou a vocês, em sala de aula, são de 2 a 3 aulas, dependendo da turma, tá? Na aula online, ela vai ficar um pouco maior. Mas, pessoal, eu não posso deixar de passar essa aula para vocês, tá bom? Ela é uma aula imprescindível, mesmo ela sendo online, tá? A gente vai escutar, com certeza, sons, né? Tem os sons, né, respiratórios que eu tenho na aula e vou passar para vocês. E aí a gente vai deixar para a próxima aula. E aí, não esqueçam da escala de Snellen. Eu vou mandar para vocês lá, tá bom? Para a semana que vem, tá tudo certo? Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Conseguiram todo mundo ver o filme? Eu vi o filme. Eu também. Ok, beleza. Tá bom? Conseguiram fazer a associação do filme com a matéria? Mais ou menos? Foi difícil? Como é que foi? Ou não fizeram assim? Só fizeram o relatório do filme? Eu fiz o relatório do filme. Você olha aí com carinho. Meu Deus! Só um minuto, gente.
Gente, olha só, vou liberar vocês, tá? Gabriel mandou só, falou aqui, só o relatório. Tá bom, pessoal, vou dar uma olhada lá. Semana que vem a gente começa a nossa apresentação dos seminários. Eu vou fazer igual hoje, vou abrir a aula mais cedo. E se for possível, vocês mandem para mim pelo chat ou mandem pelo WhatsApp, né, a organização de vocês, tá? Para a apresentação, para que a gente consiga fazer isso tudo semana que vem. Ok? Tranquilo? Ok. Ok? Então tá bom, pessoal. Ó, acabamos com a atividade, acabamos com a matéria de AV1. Encontro vocês semana que vem. Meu compromisso com vocês está firmado em relação a essas questões aí que a gente já conversou. E tudo de bom, fiquem com Deus. Não vou continuar porque eu estou vendo que vocês estão assim muito desanimados, muito devagar. Realmente já tá no limite para vocês. Dá para perceber aqui pela aula online que vocês já estão no limite. Essa aula ela é muito legal, muito interessante, com a gente em sala de aula, né, olhando o outro. Teve turma que quis fazer teste de Snelling. Levei a tabela. Eu tive que fazer um teste de Snelling no aluno, porque ele falou que ele não enxergava, e a gente teve que fazer teste de Snelling, né? Então, eu estou vendo que vocês estão bem apáticos, eu vou dar uma segurada nisso para o próximo bimestre. Tá bom, pessoal? Ok, Vanete, verdade. Ok. É verdade, é sério, É verdade. essa aula é muito bacana, muito interessante, mas com vocês junto, ela fica melhor ainda, ok? Tirando a esquizofrenia de alguns alunos que ficam lá loucos comigo, querendo fazer um monte de coisa, mas ela fica mais interessante quando a gente está junto. Tá? E na próxima aula a gente vai ter mais a questão da respiração, de vocês escutarem mais os vídeos, verem os vídeos, vai ficar mais interessante. Ok, pessoal? Ó, um grande abraço para vocês, cuidem-se. Vou dar uma parada aqui na minha gravação. Ó, parei a gravação.